Existe uma dor que você talvez nunca conseguiu explicar completamente. Uma dor que não aparece nas conversas, que não está nas redes sociais, que não é visível para quem olha de fora, mas que está aí dentro, silenciosa, constante, às vezes leve, às vezes pesada demais. E o mais difícil não é nem a dor em si. É a sensação de que ninguém vê, ninguém entende, ninguém percebe. E em alguns momentos, parece que nem Deus está vendo. Parece que o céu está em silêncio. Como se aquilo que você sente não estivesse sendo notado. Como se sua oração estivesse batendo em um vazio. E isso talvez seja uma das sensações mais difíceis que alguém pode enfrentar. Porque quando a dor é compartilhada, ela alivia. Quando alguém entende, ela diminui. Quando existe resposta, existe esperança. Mas quando tudo acontece em silêncio, quando não há resposta, quando não há sinal, quando não há confirmação, a mente começa a questionar, começa a duvidar. Começa a criar pensamentos que vão te afastando pouco a pouco. Pensamentos como: será que Deus realmente vê? Será que Ele se importa? Será que eu estou sozinho nisso tudo? E essas perguntas são perigosas, não porque são erradas, mas porque, se não forem respondidas da forma certa, podem te levar para um lugar de distanciamento, de frieza, de desistência e talvez você já tenha chegado perto disso. Talvez você já tenha sentido aquela vontade de parar, de não tentar mais, de não orar mais, de não esperar mais nada, porque parece que nada muda. Parece que tudo continua igual. Parece que sua dor continua ali, intacta, sem resposta. Mas e se eu te dissesse que mesmo nesse silêncio, Deus está vendo? E se eu te dissesse que o silêncio não significa ausência, mas uma forma diferente de presença? Porque existe algo que a maioria das pessoas não entende. Deus não responde sempre da forma que esperamos. Mas isso não significa que Ele não esteja presente. Não significa que Ele não esteja vendo. Não significa que Ele não esteja agindo. Não. Verdade. Muitas das vezes em que parece que nada está acontecendo, são exatamente os momentos em que algo mais profundo está sendo construído. Mas isso não é fácil de aceitar. Porque a dor pede alívio imediato. A mente pede respostas rápidas. O coração pede sinais claros. Mas nem sempre isso acontece. E é exatamente aí que o silêncio se torna um teste. Não um teste para te destruir, mas um teste para te revelar. Revelar sua fé. Revelar sua resistência. Revelar sua capacidade de continuar mesmo. Quando não entende, agora pensa nisso com sinceridade. Quantas vezes você já passou por algo difícil e não recebeu a resposta que queria? Quantas vezes você pediu uma solução e ela não veio? Quantas vezes você esperou um milagre e ele não aconteceu da forma que você imaginava? E nesses momentos, o que você fez? Você continuou ou começou a se afastar? Você confiou ou começou a duvidar? Porque é exatamente nesse ponto que tudo muda. Porque o silêncio não é o fim da história. É uma parte dela, mas a forma como você reage a essa parte define o que vem depois e talvez o que você está vivendo agora. Não seja abandono, seja processo. Talvez não seja ausência, seja preparação. Talvez não seja esquecimento, seja cuidado. Porque existe algo que poucos conseguem enxergar. Deus vê o que ninguém vê. Ele vê o que você esconde, Ele vê o que você sente. Mesmo quando você não fala, Ele vê as lágrimas que ninguém percebe. Ele vê os pensamentos que você guarda. Ele vê o esforço que ninguém reconhece, e isso muda tudo. Porque mesmo quando o mundo não entende, Ele entende. Mesmo quando ninguém percebe, Ele percebe. Mesmo quando parece que tudo está em silêncio, existe alguém vendo cada detalhe.
Mas então surge a pergunta que continua incomodando. Se Deus vê, por que Ele não faz algo imediatamente? E essa é uma das partes mais difíceis de aceitar. Porque queremos respostas rápidas. Queremos mudanças imediatas. Queremos soluções visíveis. Mas Deus trabalha de forma diferente. Ele não está apenas preocupado em resolver o problema. Ele está preocupado em transformar você através do processo. E isso leva tempo. Isso exige paciência. Isso exige confiança. E isso entra em conflito direto com a nossa natureza. Porque queremos resultados. Não processos. Queremos respostas. Não espera. Queremos alívio. Não transformação. Mas a transformação acontece no processo. E o processo, muitas vezes, acontece em silêncio. Agora, existe um ponto que muda completamente a forma de enxergar isso. A dor não é ignorada, ela é usada. Usada para te fortalecer. Usada para te moldar, usada para te preparar. Mesmo que você não entenda na hora, mesmo que pareça injusto, mesmo que pareça sem sentido, isso não significa que a dor é boa, mas significa que ela não é inútil, ela tem um propósito, mesmo quando você não vê, mesmo quando você não sente, mesmo quando você não entende. E talvez, exatamente agora, você esteja nesse ponto. Um ponto onde tudo parece confuso. Um ponto onde as respostas não vêm. Um ponto onde a dor continua, mas o que você não percebe é que algo está acontecendo. Algo invisível, algo silencioso. Algo que ainda não chegou ao resultado, mas já começou. Isso exige algo que poucas pessoas conseguem manter: fé no invisível, confiança no processo, persistência no silêncio. E é exatamente isso que separa quem cresce de quem desiste. Porque é fácil acreditar quando tudo está bem, mas quando tudo está em silêncio, quando nada faz sentido, quando a dor permanece. Aí, sim, a fé é testada de verdade. E é aí que a maioria para... Mas talvez esse seja exatamente o ponto onde você não pode parar. Porque se o momento mais difícil for exatamente o mais importante, e se o momento em que você pensa em desistir for exatamente o momento mais próximo da mudança, e se o silêncio que você está vivendo não for um vazio, mas um preparo, isso muda tudo. Porque agora, você não está mais olhando para o silêncio como ausência, mas como construção, não como abandono. Mas como cuidado, não como esquecimento, mas como preparação. E isso não elimina a dor, mas dá sentido a ela. E quando algo tem sentido, você consegue continuar, mesmo sem resposta, mesmo sem entender, mesmo sem ver. E isso é poderoso, porque significa que você não depende mais de sinais externos. Você desenvolve algo interno, algo que sustenta, algo que mantém, algo que fortalece. E isso muda completamente sua vida. Mas ainda existe um ponto que precisa ser entendido. Deus não vê apenas sua dor. Ele vê quem você está se tornando através dela. E isso talvez seja o mais importante de tudo, porque no final, não é apenas sobre sair da dor. É sobre sair diferente, mais forte, mais consciente, mais preparado. E talvez, quando tudo isso passar, você vai olhar para trás e perceber que mesmo no silêncio, mesmo na dor, mesmo na confusão, você nunca esteve sozinho, nunca foi ignorado, nunca foi esquecido. E isso muda tudo, mas agora, tudo depende de você, do que você vai fazer com isso. Você pode continuar olhando para o silêncio como ausência, ou pode começar a enxergar como um processo. Você pode continuar duvidando, ou pode decidir confiar. Você pode parar ou pode continuar. E essa escolha define o que vem depois. E se isso falou com você, se em algum momento você já sentiu essa dor em silêncio, comenta aqui embaixo. Deus está vendo.
porque isso mostra que você está começando a entender algo que a maioria não entende. E se você quer continuar fortalecendo sua fé, sua mente e sua vida, se inscreve no canal e deixa o like. Porque existem coisas que não fazem sentido no começo, mas mudam tudo quando você continua, mesmo em silêncio.